Seguidores do Barriguda News, nós estamos aqui hoje em Gente da Nossa Terra, com a participação especial de Padre João Batista, vigário aqui em Alexandria durante 17 anos, e ele vai contar para a gente a sua trajetória. Então vocês estão todos convidados a assistir. Um grande abraço e sigam vendo a gente aí. João Batista do Nascimento. Eu nasci de uma família paupérrima. Meu pai logo cedo ficou cego dos dois olhos, minha mãe era uma lavadeira de roupa e desde cedo eu comecei a trabalhar com ela para ajudar a manter meu pai e a gente se manter mesmo na pobreza. Nasci no município de Apodi, porque naquela época Apodi e Pedra de Abelha, que foi a capela onde eu me batizei, pertencia a Apodi. Quando passou Felipe Guerra, tornou-se município, eu ainda fiquei residindo no município de Felipe Guerra, sou registrado como de Felipe Guerra, mas minha paróquia é a paróquia de Nossa Senhora da Imaculada da Conceição de Apodi, de São João Batista. E lá eu, trabalhando desde criança, com meus 12 anos me alfabetizei na escola no Sítio São Lourenço. A escola já ficava no município de Apodi e por muitos anos repeti a 4ª série. A escola só podia ensinar, a escola isolada só podia ensinar até o 3º ano, mas eu repeti. Quando foi em 70, eu tive que trabalhar na emergência, tempo de seca. Aí em 71 chegou o 5º ano primário, que era uma antiga admissão na cidade de Felipe Guerra. Em 72 eu concluí o curso primário, fiz o 5º ano primário e fiquei sem poder fazer o curso ginasial, porque naquela época se fazia um tipo de vestibular, só que eu não tinha condições de ir nem para Apodi, nem para Mossoró. Então, por iniciativa própria, tomava livros emprestados e fazia um provão que chamava Curso de Madureza Ginasial em Mossoró. Fiz meu curso ginasial, isso na década de 70, por aí, mas desde cedo tinha esse sonho de ser padre. Só que aconteceu na Igreja Católica como um todo, o Concílio Ecumênico Vaticano II, que foi convocado pelo Papa João XXIII, hoje São João XXIII, foi de 62, encerrou em 65 com o Papa Paulo VI, que hoje também já é canonizado, é São João Paulo VI, São Paulo VI, melhor dizendo. E só que o concílio criou uma crise na igreja, porque até então a igreja vivia sobre o regime do Concílio de Trento, que foi aquele concílio que reagiu à reforma protestante do século XVI, e os seminários foram fechados. Muitos padres deixaram o ministério, uns se casaram, outros foram procurar outro meio de vida, mas eu tinha esse desejo de ser padre desde pequeno, embora não se falasse em seminário. Termino meu curso ginasial, fazendo de forma sozinho, estudando. Se não fosse a matemática, que é difícil estudar só, teria terminado antes do ano. Quando foi em 1978, o padre Canindé, Francisco Canindé dos Santos, que ainda vive e era o pároco em Açu, ele dizia: tem vocação, é preciso cultivar. E Dom Gentil Diniz Barreto, que era o bispo da época, ele dizia que não abria mais o seminário porque tinha passado pela crise do concílio, era melhor trazer os padres da Europa
do que gastar com um seminarista. Só que eu conversando com Dom Mariano, ele disse que quando o padre chegou da Europa, ainda jovem, disse a Dom Gentil: mas nem sempre a Europa vai ter essas galinhas de ovos de ouro. Ou seja, hoje a Europa não tem mais vocação. O fato é que Padre Canindé, com muita ousadia, abriu o Centro de Formação Ministerial em 1978 e eu fui um dos que iniciou. Eu, Eliseu, João Batista Mendonça, e éramos 8 na época. Dos 8, saímos nós 3 padres. Eu, Padre João Batista do Nascimento, Padre João Batista Silva de Mendonça, que trabalhou quase 19 anos, ou 20 aqui em Marcelino Vieira, e Padre Eliseu de Assu. Bem, era uma novidade porque naquele tempo ninguém falava em vocação, ninguém falava em ordenação. Então nós 3 fomos os primeiros padres ordenados após o Concílio Vaticano II na diocese por Dom José Freire de Oliveira Neto, né? Isso foi em 1978. 1978, 78, 79, 80. Em 81 a gente foi para Recife, onde cursamos os que terminamos. Eu, Eliseu, Padre Batista Mendonça, a gente cursou a filosofia e a teologia em Recife. Lá era uma forma de seminário mais aberto. Nós morávamos nas grandes periferias de Recife. Tinha um padre de João Pessoa, que era o reitor. Tinha uma equipe de formadores, de leigos, padres também, religiosos. E a gente morava nas favelas. Éramos seminaristas. Por exemplo, eu morei em Recife, em Casa Amarela, em Nova Descoberta, ali perto do Morro da Conceição. E, por exemplo, tinha eu de Mossoró, mas tinha colegas de Patos, de Campina Grande, de Caruaru. Éramos diversificados. Lá a gente morava numa casa alugada. Nós éramos quem fazia nossa refeição, lavava roupa. Enfim, a gente fazia todas as nossas obrigações, não tínhamos doméstica e de manhã, às 7 horas, a gente pegava o ônibus para ir para o Instituto de Teologia do Recife, ITER, Instituto de Teologia do Recife. Lá a gente estudava 6 anos e durante esses 6 anos a gente fazia o estudo da filosofia, algumas ciências humanas, como a psicologia, sociologia, e terminava com o curso de teologia. Então, terminei em 78, 77, quando foi em 70, eu às vezes sou ruim para data, mas vou ver aqui. 81, 86, terminou 86, 87, voltamos para a diocese e o bispo pedia que nós fizéssemos um ano de estágio nas paróquias. Então a gente escolhia a paróquia, eu fui estagiar no Governador de Ser Rosado. A situação de pobreza era muito grande no Brasil e a paróquia me acolheu numa condição: desde que o seminarista não faça questão de almoçar, jantar, merendar nas famílias. E eu aceitei pela linha de trabalho, as comunidades de base, o estudo da Bíblia, que era muito forte no SEBI. E assim terminamos o ano de estágio. Nesse período, eu passei quase um mês em São Mateus, no Espírito Santo, que as dioceses do Brasil tinham uma experiência da diocese mãe. E vinha gente de São Mateus fazer experiência, inclusive eu já, padre, recebi 2 senhoras aqui na paróquia. E nesse período eu já era diácono. Estagiei em 1987, eu me ordenei diácono, terminando em 87, 86, no final do ano,
o bispo me deu os ministérios de leitor e acólito, que é aquele serviço que o leitor faz, lê a palavra, o coroinha ajuda o padre, mais ou menos aquilo. Aí, no dia 22 de agosto de 88, eu recebi o diaconato em Governador de Ser Rosado. Antes disso, no dia 4 de agosto de 78, eu fiz o rito de admissão. Isso já foi em 88, foi em agosto. E dia 22 de agosto, eu recebo o diaconato. Ou seja, o diácono é o primeiro grau para se chegar ao ministério ordenado, né? Padre, diácono, padre, e para os que forem bispo, bispo. Aí fiz esse ano de estágio, e quando foi em 20 de novembro de 1988, eu me tornei padre e fui ordenado na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Felipe Guerra, onde lá eu recebi o batismo, a crisma e os ministérios. O meu diaconato foi em Governador, a ordenação de padre foi lá em Felipe Guerra. Qual foi a primeira cidade que o senhor atuou como padre? Governador de Ser Rosado, porque eu me ordenei no dia 20 de novembro de 88. Aí teve um fato, eu não me lembro agora bem correta a data, mas seria na festa de Pentecoste de 88, que é a festa que encerra o tempo da Páscoa, só que minha mãe faleceu nesse período. Então eu deixei para me ordenar 20 de novembro, que coincidiu com a festa de Cristo Rei, e eu já estagiava em Governador de Ser Rosado, aí me tornando padre. A minha primeira paróquia foi lá onde eu estagiei. Eu queria saber como foi que surgiu o Alexandria? Por que foi que o senhor... Vou chegar lá. Aí então eu fiquei lá em Governador de Ser Rosado, fiquei de novembro de 88, aí fiquei até o ano 90, mas compreenda como. Alexandria estava aqui com o padre Guimarães, que passou como que 3 anos, e ele renunciou à paróquia. Então, Dom José Freire pediu que, após a Semana Santa de 1990, que eu me ordenei em 88, fiquei o resto de 88, 89, e até a Semana Santa de 90, eu fui vigário em Governador de Ser Rosado. Só que nesse período, aí aqui ficou vacante, aí Padre Guimarães já tinha com as irmãs, já me conheciam pelas reuniões, aí queriam que eu viesse para cá. Aí Dom Freire me transferiu aqui eu lembro que acho que foi no dia 20, eu não estou lembrado se foi de abril, mas terminou o domingo da Páscoa. A gente tem a quinta, sexta, sábado de Aleluia, o domingo da Páscoa. Na segunda-feira da oitava da Páscoa, eu cheguei aqui na casa paroquial. Quando cheguei aqui, encontrei todo esse povo que já não encontra mais. Maria de Lafayette, Celina, Salete, nesse tempo morava em Mossoró. Eu tinha um certo receio de vir para Alexandria, porque o Padre Guimarães tinha organizado a paróquia com as diversas equipes. Era a equipe de finanças, era a equipe de liturgia. Depois toda aquela crise que houve no período dos 2 padres, que houve uma divergência entre eles e a comunidade. Mas o Padre Mariano, que hoje é o bispo, me deu muita força. Aí eu vim e a gente continuou esse trabalho. A situação não era fácil. Sempre achei o povo daqui um povo muito acolhedor, mas a situação financeira era difícil naquele tempo, porque quem era que ganhava um dinheiro aqui? Quem trabalhava na saúde
na educação e os agricultores quando tinha um ano de inverno. Mas foi um tempo que realmente as irmãs dominicanas, que eram colombianas, trabalhavam aqui, e a gente entrou naquele ritmo que o padre Guimarães tinha iniciado e fiquei até 2007, não é? Não era que Dom José não quisesse transferir os padres, mas era um número tão pequeno de padres e houve uma crise tão grande vocacional que não tinha como transferir. Então, passava uma provisão de 6 anos, terminava, antes de terminar já vinha outra. E aqui eu tentei trabalhar muito a dimensão religiosa. Padre Guimarães foi um padre muito bom, trabalhou muito as equipes, só que ele também tinha uma vocação artística. Ele não foi ator de novela, coisa, porque ele disse que a vocação dele era de ser padre, né? Mas assim, quando eu cheguei aqui, o povo diz, a gente quer uma festa diferente, mais religiosa. E a gente realmente investiu muito na parte religiosa da festa de Nossa Senhora. Cresceu muito o número da participação do novenário. A procissão tomou uma dimensão muito bonita. A gente, enfim, a gente não fazia como temos hoje, porque o tempo era diferente. Não tinha como fazer, por exemplo, algo social todas as noites. Então, o período que eu cheguei aqui, a primeira festa da padroeira, a gente ainda fez uma festa dançante, porque eu respeitei já a programação que tinha. Mas houve reclamação do povo. Se o que a gente dá no leilão é para a gente pagar conjunto, a gente deixa. Porque naquele tempo, a Rádio Tapuio estava no auge, já Carlos Oliveira, que era o diretor, fazia já festa. Então vamos fazer a festa religiosa. Então a nossa festa social se baseava em 2 partes. A gente fazia uma noite de uma seresta. A gente pedia, por exemplo, na época a gente pedia ao doutor Adalto, as pessoas que podiam, um agrado de cerveja, um agrado de refrigerante para aquela seresta. Então as pessoas doavam, elas mesmas consumiam, colaboravam, a gente fazia. Não entrava muito dinheiro, mas para mim era muito importante era o aspecto da evangelização. A gente contava ainda com muita força do apostolado da oração, que ainda existe. Depois também veio a renovação carismática, veio a pastoral, o SCC, Encontro de Casais com Cristo. E assim eu convivi saí quase com os 17 anos completo. Houve muitos desafios, mas aquilo que alguém disse não é brincadeira. Quando eu falo em Alexandria, eu digo é a terra que corre leite e mel. E sempre eu comento isso com Salete. Eu comentava, ainda quando nem pensava que tinha data de sair daqui. Eu dizia, eu não entendo quando eu vejo um filho de Alexandria dizer que não gosta daqui. Porque eu não sou daqui, mas eu adoro o povo daqui. Houve muitos desafios, mas graças a Deus foi um tempo que eu fui muito feliz. E quando a gente passa uma temporada num canto, a gente volta, a gente tem 2 sentimentos. Quando o bispo disse que ia me transferir para o seminário e para a Capela de São Paulo Apóstolo, no Nova Betânia, meu primeiro sentimento era o seguinte: muitas das pessoas que trabalharam comigo vão partir, eu talvez nem vou vê-las. As crianças que eu deixar, quando eu voltar, não conheço mais, né? Fiquei, antes da pandemia, normalmente eu vinha nas festas e fui acompanhando alguns. Mas esse ano eu comentava com o Salete algo muito interessante. Hoje o público da nossa igreja é outro. Aquele público que do meu tempo já tem pouca gente, ainda tem, mas pessoas da minha idade, já com 70, outros com 60, outros com 50, mas para mim foi um tempo muito bom. Acho que o povo daqui é um povo muito acolhedor. E assim, doutor Jânio,
Há uma mentalidade em muita gente que um padre, se passar tantos anos, se apega e não quer sair de um lugar. Graças a Deus isso não aconteceu comigo. Porque eu disse, eu estou aqui em missão enquanto a igreja precisar. Se ela precisa de mim, eu vou e fui. E de fato, levei e guardo no meu coração o povo de Alexandria. Não só os que ainda sobrevivem, mas os que já partiram para a eternidade. Só para eu ter uma ideia, gente que conversou comigo, eu não estou mais lhe conhecendo, mas eu digo porque você faz muitos anos que eu não lhe vejo. Mas isso faz parte da história, né? Levar a saudade não é saudosismo. Mesmo se eu fosse um profissional, porque o padre é mais do que um profissional, ele é um pastor, ele se doa a um trabalho. Mas eu acredito que mesmo um bom profissional, quando ele trabalha tantos anos, quando ele vai para um outro lugar, ele leva também a figura dos seus clientes, da cidade, das pessoas. Imagina o padre que deixou tudo para servir o povo de Deus. E para mim, a minha alegria em ter passado esses anos aqui é que houve dificuldades. Houve um motivo que eu podia ter saído com muita mágoa, mas tudo isso, eu costumo dizer, o que foi espinhos, eu trabalhei para que fosse transformado em flores. A vida é assim, a missão é assim, e o nosso bispo, Dom Mariano, ele cita muito o missionário Daniel Comboni, né? O missionário que ele dizia, as coisas de Deus nascem à sombra da cruz. A gente não é padre para ter uma vida fácil, para todo mundo compreender a gente. Agora, nós que nos entregamos totalmente com a causa de Deus, a gente tem que amar todo o povo de Deus, até os que não nos amam, aqueles que não têm simpatia, mas nós devemos rezar com todos, amar a todos e conviver com todos, embora de maneira diferente. Então, isso foi minha experiência aqui. Quando eu volto aqui, eu tenho uma certa tristeza, entre aspas, porque eu gostaria de ter mais tempo, passar, por exemplo, uma semana para conversar com o povo, prosar com as pessoas que é do meu tempo, visitar todo mundo. Mas eu tenho um compromisso diariamente em Mossoró. E agora nós no seminário por enquanto só tem eu e o reitor. Só vamos ter um novo padre a partir do dia 4 de agosto, que é o diácono Felipe, que é aqui de Pau dos Ferros. Mas essa, em suma, foi o meu trajetório. Sempre tive essa vocação. Se Deus quiser, no dia 20 de novembro, eu completo 35 anos que sou padre. Já tenho 70 anos, completei em abril. E só posso dizer, só tenho que agradecer a Deus, louvar a Deus pelo dom da minha vida e louvar a Deus por todas as pessoas que foram marcadas por minha vida, até por aquelas pessoas que acharam que talvez foram marcadas de forma negativa. Mas, se nem Deus agrada a todo mundo, muito menos nós, né? Mas é um pouco isso.